ela é minha autora favorita. Amada por muitos, desgostada por poucos, Agatha Christie é conhecida aí como a dama do crime e não é à toa. Hoje eu vim te mostrar todos os livros que eu li dessa autora e responder essa pergunta aí do porquê que ela é a minha autora favorita. Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. Se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Não foi por nada que quando eu era criança eu era viciada em Scooby-Doo e naquela vovó dos Looney Tunes, que era dona do Piu Piu e do Frajola, que era uma vovó detetive. Eu era viciada nesses desenhos e não foi à toa, né, gente? Quando eu me encontrei com a Agatha Christie foi amor à primeira leitura. Eu li poucos livros dela, se a gente for pensar aí na quantidade de livros publicados, porque ela tem aproximadamente uns 80 livros publicados, e eu li 12 até agora, tô lendo o 13º nesse momento, mas os 12 que eu li já foram livros bombásticos pra mim e já deram pra ela esse título de ser a minha autora favorita. Eu tenho inclusive um projeto que eu comecei no mês passado de ler pelo menos um livro dela todo mês, justamente pra aumentar essa quantidade aí de livros lidos da Agatha Christie, porque eu quero cada vez mais estar dentro aí desse universo de leitura da Dama do Crime. Então vamos lá ver todos os livros que eu li dessa autora até agora. Eu não vou mostrar uma ordem, mas eu vou tentar mostrar os livros que são dos mesmos detetives juntos. Eu vou começar com o Adversário Secreto, é o primeiro caso do Tommy e da Tuppence. Esse aqui, eles estão aí procurando um emprego e eles acabam se envolvendo aí em um caso, só que esse aqui não é um assassinato, é na verdade uns documentos aí que desapareceram, documentos bem importantes pro governo. Então é mais ou menos uma coisa de espionagem ali, não é um dos casos mais engenhosos dela, mas ainda é um bom livro pra começar. Outro livro que também é desse casal, inclusive me tirou de uma ressaca literária uma vez, é M.O.N. Nesse aqui, eles já faz anos que eles estão casados e eles já têm filhos adultos e tal, e eles acabam não conseguindo mais emprego e mais casos, justamente por eles já estarem mais velhos, mas o Tommy acaba recebendo uma proposta aí pra se infiltrar em um hotel escocês a fim de descobrir quem são os dois espiões que estão ali, né? É uma coisa mais de espionagem também. Quem é o espião ali entre aqueles hóspedes do hotel? E a Tuppence acaba se infiltrando ali pra ajudar o Tommy nesse caso também. Então é um livro muito empolgante. O final, assim, é bem bombástico também. Eu não tava esperando que fosse aquelas pessoas, os espiões ali. Hora Zero foi um dos primeiros livros que eu li dela também. E aqui tem uma senhora que ela vai fazer um jantar na sua casa. Ela chama o protegido do seu finado marido, que é um tenista famoso, e ele vai com a sua esposa atual, só que daí ele quer que a ex-esposa, no caso, vá também, porque ele quer que elas aprendam a se dar bem, só que isso pode acabar muito errado. Aqui a gente tem um detetive que não é nenhum dos mais famosos dela, um superintendente aqui que investiga esse caso, e foi um caso super engenhoso também, porque quando terminou eu fiquei... Cara, como assim? Não pode ser, sabe? Eu fiquei, assim, chocada com o final disso aqui. É um livro curto, gente. Eu não entendo como é que ela consegue me fazer de trouxa em tão poucas páginas. Inclusive, Hora Zero apareceu num vídeo de livros de mistério bem rápidos de ler, que eu postei aqui no canal recentemente. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser assistir esse vídeo também, que tem várias indicações por lá. Agora, indo pros livros do Poirot, que é o meu detetive preferido na literatura, tem aqui o Natal de Poirot, que foi o primeiro livro que eu li da Agatha Christie. Já foi assim que me deixou encantada a primeira leitura, porque nesse livro aqui a gente tem aí um senhor que ele reuniu a família pro Natal e ele acaba sendo assassinado nesse reunião aí familiar, né? Então o Poirot ele começa a investigar os presentes, os familiares e tal, e a resolução desse caso me deixou muito chocada na época. Um dos mais famosos livros dela é Assassinato no Expresso do Oriente. Foi um livro que eu li acho que ano passado, e foi um livro que me deixou muito viciada também, porque aqui o Poirot, ele tá viajando aí de trem, e o trem fica meio que preso aí na neve e tal, e acontece um assassinato dentro desse trem, e ele começa a investigar entre os passageiros ali quem é, né, que cometeu esse crime e tal. Tem um bilhete que ficou ali, né, do assassino e coisa assim, então é bem instigante. Esse aqui eu não achei tão engenhoso, não é um dos meus favoritos, mas eu entendo, ele
ser favorito de muita gente, porque realmente é um caso bem chocante também. Um dele que ficou famoso agora por causa do filme, né, é Morte no Nilo. Esse eu li esse ano pra poder assistir o filme e realmente, gente, pra variar, o livro é melhor, tá? Mas o filme também é muito bom. E aqui o Poirot tá viajando aí, né, no Nilo, num cruzeiro, e a gente vai conhecendo um pouco dos personagens antes do crime acontecer, que é uma coisa que eu achei diferente, porque na maioria dos livros dela a gente tem o crime e depois a gente vai vendo, sabe, a peculiaridades de cada personagem. E aqui não, aqui a gente já tem aí um contexto dos personagens, da relação deles antes do crime acontecer, e quando o crime acontece, né, quando a pessoa aí morre, o Poirot começa a investigar, porque tem que ser alguém que tá nesse cruzeiro. O filme também é cheio de suspense, o livro também. Eu fiquei muito chocada com o final desse livro. Muito chocada, porque a Agatha, ela tem isso, ela te dá uma resolução, só que ainda tem páginas pra concluir o livro, e daí ela te mostra que daquela resolução que ela deu, ainda tinha umas pontas soltas que agora ela vai resolver, sabe? Nossa, ela era maravilhosa. Outro que também é do Poirot e eu li mais recentemente, foi o último que eu finalizei dela, é A Casa do Penhasco. Gente, esse livro é fenomenal, porque aqui a gente tem uma mulher que ela é dona dessa Casa do Penhasco, é uma casa que inclusive tá caindo aos pedaços aí, só que tem alguém tentando matar ela. O Poirot e essa mulher, eles chegam a se conhecer e tal, e o Poirot fica sabendo disso que está acontecendo na vida dela, que é umas coisas assim muito estranhas, então ele começa a investigar pra saber quem que tá querendo, né, fazer mal pra ela aí, e procurar o motivo, por que que essa pessoa tá querendo, né, que ela bata as botas. É um livro muito engenhoso, o final me deixou completamente de queixo caído, é um livro incrível. Assassinato do Campo de Golfe também é do Poirot, e é um dos livros mais incríveis que eu já li da Agatha Christie. Inclusive tem uma resenha em dupla desse livro aqui no canal, vou deixar na descrição pra quem quiser ver, que eu fiz junto com o Juan, ele também leu esse livro. Esse é outro caso super engenhoso da Agatha, porque aqui o Poirot também, ele recebe uma carta aí de um homem falando que ele precisa urgentemente da ajuda do Poirot e tal, só que quando o Poirot chega na casa desse homem, ele já está morto no seu campo de golfe, que é próximo aí à sua casa. Então o Poirot começa a investigar, né, por que que esse homem morreu, o que que aconteceu com ele, o que que ele queria do Poirot, que era tão urgente, mas que ele não chegou a falar no bilhete e precisava do Poirot ali. Então ele começa a investigar esse caso. É outro que, assim, foi fenomenal, eu não conseguia parar de ler, porque a resolução é super bombástica, é um negócio que a gente nem pra imaginar. É um livro realmente muito instigante. Tem 13 à Mesa também, desse mesmo detetive, só que aqui tem um problema, porque esse livro eu já comentei em outro vídeo, eu não vou lembrar qual vídeo era, mas eu comentei que esse livro aqui eu não lembrava nada sobre a história, e realmente eu não lembro nada. A única coisa que eu lembro, na verdade, é que é do Poirot, só que eu não consigo lembrar nada do caso. Eu vou reler esse livro, né, pra aliviar aí a minha memória, mas ele foi o terceiro livro dela que eu li. Eu não sei por que eu não consigo lembrar, eu não sei se era um momento que eu tava passando, alguma coisa assim, mas eu realmente não tenho lembrança dessa leitura, então eu vou ter que reler pra poder dizer aqui sobre o que é esse livro, porque realmente ele me fugiu totalmente da cabeça. Um livro que foi um estouro quando ele foi lançado, porque foi um negócio revolucionário para os romances policiais, e não sobrou nenhum, porque nesse livro aqui a gente não tem detetive. E assim, nessa época em que o livro foi publicado, só tinha livros com detetives, porque seguia um padrão, entendeu? Tinha um assassino, tinha um policial que pegava o assassino e tudo acabava feliz. Só que aqui ela revolucionou tudo isso. Esse não é um dos meus livros favoritos da autora, mas eu entendo o peso que esse livro tem, porque realmente o contexto dele é incrível. Pra essa época aí, que todos os livros seguiam esse padrão, os livros de romance policial, ela foi lá e escreveu um livro onde tem uma casa em uma ilha e tem pessoas aí aleatórias não, mas pessoas que são convidadas pra ir nessa ilha, só que uma pessoa não conhece a outra. Elas recebem cartas de amigos, cada um recebe uma carta de um amigo diferente, de conhecidos diferentes, falando, né, que é dono dessa casa, ou que vai ter alguma coisa nessa casa, e é pra ir passar um tempo lá. Então as pessoas vão, quando elas chegam lá, elas não encontram esses amigos, esses conhecidos, né, e elas encontram essas pessoas que elas não conhecem, até que um alto-falante é ligado na casa e começa a falar os podres de cada pessoa ali. E aí tem um poema chamado Os 10 Soldadinhos, onde cada soldadinho morre de um jeito. E com o passar dos dias nessa ilha, cada pessoa vai morrendo de um jeito ali. E assim, se todas essas pessoas morrerem, quem é o assassino se só tem eles ali?
sabe? Essa é a grande questão do livro. É um livro muito revolucionário para esse gênero e eu acho ele muito incrível também, apesar de eu não achar ser dos mais engenhosos, assim, mas ainda assim é um livro muito bom. Indo aí pros livros da Miss Marple, que é outra detetive, que inclusive ela me lembra muito a vovozinha lá do Piu Piu e Frajola. Gente, eu não sei se foi inspirado nela, mas me lembra muito. E o primeiro livro que eu tenho aqui dela é O Mistério no Caribe. É um livro que eu gostei muito também. Nesse livro aqui, a Miss Marple tá passando férias no Caribe e daí um senhor começa a falar pra ela sobre um assassino que ele conheceu e ele tem a foto desse assassino, só que quando ele vai mostrar pra ela, ele vê alguma coisa que faz com que ele esconda a foto de novo, tipo, muito rápido, e ela pretende falar com ele no outro dia, mas durante a noite ele morre. Será que foi por causas naturais? Ou será que alguém tem um pezinho aí que viu que ele ia falar alguma coisa pra ela? Então ela começa a investigar. Eu fiquei muito chocada com o final desse livro também. Vocês estão vendo o que a Agatha Christie faz comigo? Porque eu fico chocada com tudo que ela escreve. Eu fiquei muito chocada com o final desse livro, gente. Sério, foi um negócio que eu não tava imaginando. É outro livro que eu poderia ter percebido se eu tivesse a cabeça dela, mas eu não percebi, entendeu? E o outro que eu tenho aqui, que também é dela, é Um Corpo na Biblioteca. É um livro bem curtinho também. E esse aqui não é um dos meus favoritos dela. Também a minha irmã leu e achou mais fraco do que os outros, mas a pegada do livro é muito bacana também. A grande sacada do livro aqui é que tem um casal aí de pessoas mais idosas e no meio da noite o cara acorda e quando ele entra na biblioteca da casa tem uma jovem morta ali na biblioteca, assassinada. Então a Miss Marple é amiga da esposa dele e ela vai pra lá pra ajudar nas investigações, né? Porque eles não sabem quem é essa menina, da onde ela surgiu, como que ela foi parar na biblioteca deles, por que ela tava morta, sabe? E daí outro caso já entra aí, porque tem uma menina também muito jovem que foi desaparecida. Ela foi dada como desaparecida, Ela foi dada como desaparecida e tem um carro em chamas que tem um sapato da menina dentro, só que, tipo, as coisas não se encaixam, entende? Então, a Miss Marple chega ali pra montar esse quebra-cabeça todo. Como eu disse, não é um dos meus favoritos, mas também vale muito a pena a leitura. Por que ela é minha autora favorita? Primeiramente, porque eu adoro livros de mistério. Sério, se alguém morreu, tu tem que descobrir quem matou, eu já tô lá no meio, sabe? Eu adoro livros de mistério, romance policial, thriller, suspense. Eu adoro esses gêneros na literatura. E a Agatha Christie, ela é a escritora mais engenhosa que eu já encontrei na literatura com esses gêneros, né? Até porque, tipo, tem escritores desse tipo de literatura que eles escrevem, tipo, um livro bombástico, um livro que deixa a gente muito pilhado, assim, mas todos os livros que eu li da Agatha me deixaram assim, entendeu? Todos os 12 livros que eu li dela me deixaram louca com o final e, sério, ela era muito inteligente, muito inteligente. Eu ainda não encontrei nenhuma escritora tão inteligente quanto a Agatha Christie nos livros que eu li, né? E sim, gente, é por isso que ela é a minha autora favorita, porque realmente o que ela faz comigo nos livros de mistério não teve nenhum outro escritor desse gênero que fez. Inclusive, eu já tô vendo isso no livro que eu tô lendo nesse momento, que é Convite para um Homicídio. É um caso da Miss Marple. E assim, o livro já começou bem diferentão, porque aqui a gente tem um anúncio no jornal convidando as pessoas para um homicídio na casa de uma senhora ali, tal hora, no dia do meu aniversário, inclusive, 29 de outubro, tal hora. E os vizinhos ficam curiosos, achando que é aquela brincadeira de detetive e tal, e acabam indo ali pra matar a curiosidade na casa dessa senhora. E só que não é uma brincadeira, né? Chega um homem ali na hora marcada e ele atira na senhora, dona da casa, e ele depois, aparentemente, ele atira em si mesmo. E daí os policiais estão investigando, né? Quem é esse homem? O que ele foi fazer ali? Porque esse anúncio no jornal, até a Miss Marple aparecer, né? Porque ela mostra um monte de fio solto que eu podia ter reparado na cena que ela descreveu, mas como eu sou humana, diferentemente de Agatha Christie, eu não reparei. O livro tá sendo incrível, eu tô adorando fazer essa leitura. Eu tô aqui, ó. Eu não cheguei nem na metade ainda, mas já tá sendo, assim, um livro surtante. Eu vou deixar no card final uma playlist com todos os vídeos que eu já gravei sobre livros de mistério, resenhas, listas e tal. Vai estar tudo naquela playlist que tem a ver aí com livros de mistério. Então, se tu gostou desse vídeo, muito provavelmente tu vai gostar dos vídeos que tem nessa playlist também. Deixa aqui nos comentários se tu quer um vídeo especial sobre a autora Agatha Christie, sobre a vida dela, sobre essas coisas assim. Eu tô pesquisando muito sobre isso ultimamente
assistir, eu quero muito ler a autobiografia dela também. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo por aqui. E não esquece de deixar o like aqui pra mim se tu gostou desse conteúdo. Eu espero muito que ele tenha te agregado aí algumas dicas de leitura. Um beijo enorme no teu coração, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.